Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nesse vídeo vamos continuar nossos estudos sobre funções quadráticas. Agora, no caso, vamos aprender sobre vértice da parábola. Parábola, como vocês devem lembrar do último vídeo, é o gráfico de uma equação quadrática. Simples assim. E agora, o que tem de mais em estudar o vértice da parábola? Vamos ver o quão interessante é esse assunto agora. Primeiro vamos lembrar o gráfico de uma função do segundo grau. Desenhando aqui os eixos y e x, tentar fazer uma retinha. Olha aí, y, x. É algo mais ou menos assim, quando a concavidade é para cima. Correto? E agora, quando a concavidade da parábola é para baixo, como é que vai ser o nosso desenho? Algo mais ou menos dessa forma aqui. Certo? Agora observe o seguinte. Primeiro, quando a concavidade é para cima. Observe que aqui, ó, seguindo o rastro da parábola, nós vamos diminuindo aqui o valor de y. Vamos chegar bem aqui no ponto em que y possui um valor mínimo. Não existe nenhum ponto do nosso gráfico com valor menor do que esse aqui. Depois a parábola sobe, fica crescente. Então, quando a parábola tem concavidade para cima, dizemos que ela tem um ponto de mínimo. Muito fácil de visualizar, não é mesmo? Agora, nesse caso, a concavidade da parábola é para baixo. Então, aqui vem no percurso da parábola, tá vindo, vai chegar aqui no ponto mais alto, que é o que nós vamos chamar de ponto de máximo, que é o maior valor que y pode assumir. Você não consegue ver nenhum ponto do gráfico, aqui em azul, com valor maior do que esse, não é? Então, concavidade para baixo, a parábola vai ter um ponto de máximo. Nesses casos, esses pontos aqui são os vértices da parábola, ok? Então, o vértice vai ser o ponto em que uma parábola assume ponto de mínimo, se a concavidade for para cima, ou assume ponto de máximo, se a concavidade for para baixo. Agora, a grande questão é como descobrir quais são esses pontos. Dado uma função do segundo grau quadrática, como eu descubro quem é o ponto de mínimo e como eu descubro quem é o ponto de máximo, dependendo da concavidade da parábola. Vamos lá? Tem uma formulazinha bem prática que nos dá o vértice de uma parábola. Primeiro, desenhando aqui novamente mais um gráfico, eixo y. Olha aí, tá ficando... Ficou meio tortinho, mas tá valendo. Eixo x aqui. Vou fazer a concavidade para cima. Sempre o vértice de uma parábola vai ser dado pela seguinte forma. Imagine que aqui é o x do vértice, vamos chamar esses pontos, e o y do vértice. Tudo bem? Sempre o x do vértice, ou seja, o ponto x em que a parábola assume valor mínimo, ou seja, esse valor de x aqui, é dado por menos b sobre 2a. Só lembrando que f de x, nossa função, é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. E o y do vértice, o valor mínimo que ela assume, é menos delta sobre 4a. Valor mínimo se a concavidade for para cima, como é esse caso. Concavidade para baixo vai ser o valor máximo que ela assume. Então, dado uma função do segundo grau com essa cara aqui, nós podemos descobrir quais são os pontos, aliás, quais são as coordenadas do vértice dessa parábola utilizando essa formulazinha aqui. Ela é provada em qualquer livro de matemática do ensino médio que fala de funções de segundo grau. Temos a prova para isso aqui. Vamos dar agora um exemplo prático de como podemos descobrir o vértice de uma função de segundo grau. Imagine agora a seguinte função. F de x é igual a 2x ao quadrado menos 14x mais 24. O gráfico dessa função vai ser algo mais ou menos assim, ó. X aqui e y vai ser essa curva aqui. Ok? Como A é maior que zero, concavidade para cima. Temos que descobrir então quem é esse carinha aqui, ó. Qual é o ponto de mínimo da parábola. Vamos lá? Quem é o x do vértice?
quem é o y do vértice. X do vértice, primeiro. Pela formulazinha já mostrada aqui, x do vértice é o menos b sobre 2a. Quem é que é b aqui, ó? Menos 14. Então, menos 14 sobre 2 vezes, quem é o a? 2. Então, isso vai dar 14 sobre 4, simplificando, 7 meios. E quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Primeiro, vamos encontrar o valor de delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 14 ao quadrado menos 4ac menos 4 vezes 2 vezes 24. Isso vai dar 196 menos 96, que é 100. Então, nosso delta, 100. Agora dá para calcular o y do vértice de uma maneira muito prática. Y do vértice, vamos fazer de amarelo para ficar padronizado. Y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Quem é delta mesmo? 100. Menos 100 sobre 4 vezes 2 vai ser menos 100 sobre 8. Simplificando por 4 em cima e embaixo, menos 25 meios. Então, esse pontinho aqui, ó, vai ter coordenadas 7,5 menos 25 meios. O que significa que o menor valor que essa função bem aqui, f de x, pode assumir é menos 25 meios. Então, não existe nenhum número menor que 25 meios, tal que essa função f de x possua como imagem. Ok? E tudo bem, o menor valor que a função assume é menos 25 meios. E agora, o que quer dizer o x do vértice? Quer dizer que essa função assume esse valor quando o x é 7 meios. Certo? Então, nesse caso, 7 meios é o x do vértice menos 25 meios, o que nós conhecemos como y do vértice, são as coordenadas do ponto do vértice da parábola. No nosso caso aqui, como a concavidade é para cima, são as coordenadas do ponto de mínimo dessa parábola. Então agora vamos ver outro jeito de descobrir as coordenadas do x do vértice e do y do vértice. X do vértice tem um jeito bem prático de descobrir. Vai ser a média aritmética das raízes x1 mais x2 dividido por 2. Será que isso funciona? Vamos ver aqui um exemplo. Pegue essa função f de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Ok? Resolvendo aqui pela fórmula de Bhaskara, nós encontramos que as raízes são x1 igual a 1 e x2 é igual a 3. Nesse caso, quem é o x do vértice? X do vértice vai ser a média aritmética das raízes, 1 mais 3 sobre 2, que dá 2. E para achar o y do vértice? Simples. O y do vértice é função do x do vértice, não é isso? Y do vértice é o valor que a função assume quando jogamos aqui x do vértice. Então vai ser igual ao quê? Menos 2 ao quadrado, que é o y do vértice é igual a 2, mais 4 vezes 2, menos 3. Isso vai dar menos 4 mais 8 menos 3, que dá 1. Então, x do vértice é igual a 2 e y do vértice é igual a 1. Feito bem prático de resolver, não é? Então, como seria aqui graficamente? A função f de x possui raízes 1 e 3, correto? Então, está aqui marcando as raízes. A parábola tem que passar por aqui. O a é menos 1, negativo, então concavidade, deixa eu melhorar aqui o desenho, concavidade para cima, e a função admite aqui um ponto de máximo. O x desse ponto de máximo nós já calculamos e vale 2. E 2 está exatamente bem aqui no meio, entre o 1 e o 3, a mesma distância dos dois. E o y do vértice vale 1. Tudo bem? Vamos ver se confere pela fórmula antiga. X do vértice é menos b sobre 2a. Isso vai dar menos b, menos 4 sobre 2 vezes a, menos 1. Essa continha simples, menos 4 sobre menos 2, que dá 2.
E o y do vértice, quem é esse rapaz? Menos delta sobre 4a. Quem é delta mesmo? Delta vai ser b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1 aqui, vezes c, 3. Uma conta simples vai dar 16, 4 vezes 3, 12, que dá 4. Então, y do vértice vai ser menos 4 sobre 4 vezes menos 4, que dá 1. Então, aqui temos dois jeitos de calcular o ponto do vértice de uma parábola. Você escolhe o que você preferir. Esse caso aqui só podemos utilizar quando houver raiz, no nosso caso. Tudo bem? Por exemplo, quando delta é menor do que zero, nós não temos raízes. Então tem que ter outra forma de calcular e você vai usar justamente essa aqui, essa formulazinha pronta. Certo? Vemos vários exemplos interessantes do nosso dia a dia, onde temos que calcular x e y do vértice. Acredite você. Nos exercícios resolvidos, você vai poder ver isso. Como é interessante, embora à primeira vista pareça que é algo que não é importante, mas é algo muito, muito útil no nosso cotidiano. Tá ok, pessoal? Então é isso. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que tenham entendido. E um abraço. E meu nome é João Marcos. Até mais.